Meu nome é Juliana Isa Araújo Pereira, sou orientada pela professora Rosalina Rebouças. Vim apresentar o projeto intitulado Caracterização de extratos bacterianos com atividades bioativas. Os manguezais eles são biomas que são caracterizados por inundações periódicas, são ambientes muito produtivos, com grande variação de salinidades e nutrientes, e possuem uma alta carga de detritos. Que permitem a colonização de micro-organismos que servem de alimento e também possuem compostos de interesse. Várias espécies elas possuem adaptações frente à salinidade, temperatura e pH, e tudo isso garante a sua sobrevivência. Dentre esses micro-organismos, as bactérias elas são adaptadas às condições ambientais e para isso elas produzem metabólitos secundários, como terpenoides, esteroides e alcaloides, que possuem atividades antioxidantes, antibacteriana e podem servir para a produção de fármacos. Bem, os extratos produzidos a partir de bactérias, eles possuem viabilidade econômica e são muito utilizados na biotecnologia e também na agricultura. O objetivo geral do presente projeto foi caracterizar extratos bacterianos que apresentem atividades bioativas e também extrair pigmentos produzidos por bactérias cromogênicas isoladas de solo de manguezal, caracterizar os extratos com atividades bioativas, sugerir a aplicação biotecnológica e publicar esses resultados posteriormente. Foram realizadas coletas em 2 pontos distintos em Porto dos Tatus. Essas amostras elas foram processadas, realizadas as referidas contagens e foi avaliadas suas características morfológicas e morfotintoriais. A partir do extrato produzido foi realizado o teste de resistência à radiação ultravioleta e caracterização por espectroscopia UV-Vis e caracterização em cromatografia líquida de alta eficiência. E também foi realizado o teste de citotoxicidade pelo método do MTT. Bem, com relação à quantificação da carga microbiana, através da contagem de bactérias heterotróficas cultiváveis, foi encontrado 4,6 vezes 10 elevado a 4 unidades formadoras de colônia no ponto 1 e 6,2 vezes 10 ao quadrado unidades formadoras de colônias por grama no ponto 2 das respectivas áreas. Com relação à análise morfológica e tintorial, foram observadas 50,32 colônias de P1 e de P2, foram realizadas observações de características de cor, tamanho e borda, e da característica celular foi observado formato, parede celular e formação de esporos. Com relação ao teste de resistência, foram avaliados 2 tempos, tempo de 5 minutos e o tempo de 15 minutos. Das 15 cepas do ponto P1, 80% resistiram à radiação UV por 5 minutos e 60% resistiram à radiação UV por 15 minutos. Dos pontos de coleta coletados, o ponto P1, 14, P1, 17 e P2, 14 foram selecionados para a produção de extratos e eles também foram destinados para a caracterização por espectroscopia UV-Vis e análise do perfil no cromatograma. Com relação à caracterização por UV-Vis, as amostras foram preparadas nessa concentração, foi realizada uma varredura em comprimentos de onda que variaram de 1.100 a 190 e foi observado que o extrato P1, 17 foram observadas bandas nesse intervalo de comprimento de onda e no extrato P1, 14 e P2, 14 foi observada a formação de uma banda entre os comprimentos de onda 257 nanômetros e 319 nanômetros. Com relação à cromatografia, foram observados alguns espectros que podem indicar possíveis compostos nos extratos. Isso é decorrente da afinidade que esses compostos têm pelos solventes que foram utilizados na cromatografia. Com relação ao ensaio de citotoxicidade pelo método do MTT, as amostras elas não apresentaram atividade citotóxica frente às concentrações testadas. E, através da coleta de amostras de solo de manguezal, foi possível isolamento, quantificação e análise das características morfológicas e tintoriais das colônias. Foi observada maior variabilidade de coloração, tamanho e borda nas colônias dos 2 pontos de coleta. Em ambas foram observados bastonetes gram-positivos e a maioria das células não formou esporos. Com relação à exposição à radiação UV, as cepas do ponto P1 exibiram maior resistência nos tempos testados e no teste de citotoxicidade as amostras não apresentaram efeito antiproliferativo. Diante disso, fazem-se necessários mais testes para investigar o efeito fotoprotetivo das cepas testadas e é preciso que se realize mais análise do perfil cromatográfico para identificar os possíveis compostos que são diretamente relacionados às características apresentadas pelas bactérias. Meu agradecimento a todos. Muito obrigada.